Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou muito feliz de estar aqui, viu? Eu amo vocês, né? Há um irmão que eu não via, né? Há mais de 15 anos. Falei, ó, aleluia! Que maravilha! Ó, que bênção! Né? É muito satisfatório estar aqui com os irmãos, né? Manda a igreja do São Marino um abraço. Manda a igreja do Mirante do Pontal, vocês, um abraço. Amém. E estamos lá orando, né, por todas as igrejas missionárias, não só por vocês. Amém? E nós estamos ali, labutando e muito felizes por essa labuta, né? Que nos últimos dias que nós estamos vivendo, o verdadeiro evangelho tem sido muito difícil de ser aceito e não ser pregado. Amém? E essa é uma convicção que eu ensino na minha congregação. O Evangelho não está sendo difícil de ser pregado. O Evangelho está sendo difícil de ser aceito. Amém? Porque eu tenho uma grande facilidade de pregar. Né? No meu trabalho, aonde eu for, eu tenho uma facilidade de pregar, uma liberdade de pregar. E está só sendo difícil ser aceito. Amém? Então a gente tem que aproveitar essa liberdade, né? Eu vi o pastor falando aí, né? Da igreja de Portas Abertas, né? A dificuldade, né? Lá sim, né? Lá está mais fácil aceitar e difícil de pregar, né? E nós aqui temos esta bênção. Amém? Amém. Irmãos, e hoje aqui eu queria dividir com vocês uma experiência que a gente está tendo naquelas duas congregações ali, que Deus incubou, Deus está ali. Amém? Amém. Estamos ali meditando, eu vi vocês falando do seminário aqui, que bênção, né? Na quinta-feira, né? Nós também estamos tendo muita bênção lá de transformação, renovo, choro, né? Uma experiência maravilhosa. E eu queria dividir essa experiência com os irmãos, que é o Sermão do Monte. Amém? Nós estamos de uma campanha, um propósito lá, que terminou sexta-feira agora, 45 dias de jejum, de oração e meditação na palavra, né? E a palavra foi Mateus 5-7, que nós estávamos precisando dessa reforma dentro de nós, né? Então foi muito tremendo o que aconteceu nesses 45 dias, né? Todos os dias a igreja estava aberta, né? E nós orando, os irmãos perseverantes, né? Os irmãos que querem ser realmente renovado, realmente estruturado no Evangelho. E eu queria dividir um pouco essa experiência com os irmãos que nós tivemos lá, né? Nesse estudo maravilhoso que nós tivemos, e foi um estudo muito tremendo, a qual não fui eu apenas o palestrante, mas desde o pequeno até o maior. Então Deus usou pessoas assim tremendamente na palavra do Senhor. Nós precisávamos disso na congregação, amém? Então foi dias tremendos, como vocês tiveram aqui, choro, né? O presidente falou que a cabeça dele doeu de chorar, né? Teve gente na congregação que rastejou no chão de choro, né? Então foi uma coisa maravilhosa. Deus realmente está no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus é real, Deus é vivo, Deus é maravilhoso. Irmãos, parece que eu aceitei Jesus agora. Coisa maravilhosa. É esse Cristo. Aleluia. Amém? E eu queria dividir essa experiência com irmãos lá no livro de Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E versículo de número 21 adiante. Livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21 adiante. Glória a Deus. Amém? Diz assim o texto:
nem todos o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí ele resume no 24, o que ele quer dizer do 21 ao 23. Ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e as correntezas dos rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei do homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e as correntezas dos rios, e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós vimos aqui Jesus, ele dizendo no versículo 21, ele falando que prontamente sobre o que ele quer dizer no versículo 24, que nesse evangelho, ele é tão poderoso, esta palavra é tão maravilhosa, que se pode construir qualquer castelo. O que ele está dizendo que importa é aonde esse castelo está sendo construído. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão poderosa, que ela pode dar à pessoa um cheiro suave ao Senhor e também cheiro de morte. A Bíblia vai dizer que o Evangelho, ele é pregado por pessoas íntegras, por pessoas sérias, mas é pregado também por inveja, é pregado também por desejos, é pregado também por tipos de desejos pecaminosos sobre a vaidade. Jesus até ele diz: o que importa é que o Evangelho seja pregado. Então prega-se por inveja, prega-se por avareza. A gente vê muitas pregações aí que o alicerce que eles estão não é o alicerce da rocha, mas da areia. Se baseia a sua felicidade em riqueza, em ter e conquistar para ser feliz. É um castelo. Mas sobre os dois castelos, a Bíblia diz que as mesmas perseguições virão. Não é diferente. Às vezes você olha, poxa, mas essa igreja, ela não tem uma palavra alicerçada em Cristo, e ela está passando por uma prova. Aqui está dizendo, até o castelo construído na areia, passa por prova. Mas há uma diferença só entre as duas questões que ele diz do homem prudente e do homem insensato: o alicerce, a rocha. A areia, ele diz no verso 21, é aquele que ouve, mas não pratica. E o alicerce real é aquele que ouve e pratica. O quê? Cristo Jesus. Aleluia. Então ele resume dizendo que os dois terão perseguição. Os dois vão passar por prova, mas só um é que vai ficar de pé, o que está na rocha. Amém. Amém.
Aí ele vai dizer que então a felicidade, ela não vem das coisas externas. A felicidade, ela vem de uma consciência que você está fazendo a vontade do Pai. Então, quando ele diz que aquele castelo não caiu porque ele estava na rocha, e o outro caiu, e a Bíblia diz que foi grande a sua ruína, não é verdade ou não é? Ou seja, foi para o inferno, e isso é grande, é eterno, é infinito. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então os castelos são construídos e vai sendo construído, cada um mais lindo do que o outro, mas depende aonde está sendo construído. Então é um resumo que ele dá do que é ser um cristão, porque nós sabemos que o Sermão do Monte é o discurso de Cristo para aquele que é cristão. E o discurso de Cristo, os mandamentos dele, como ele fala, um novo mandamento eu vos dou, quando ele fala como um cristão tem que ser, como um cristão tem que andar, como ele tem que pensar, como ele tem que reagir no deitar, no levantar, com o próximo principalmente, e segundo Deus. Um dia eu fiz uma pergunta a um menino que ele estava falando, primeiro eu pedi perdão a Deus, aí eu estou querendo que Deus, ele coloque um propósito no meu coração para me perdoar o irmão. Eu falei, esse propósito nunca vai vir no seu coração. Primeiro você pede perdão ao irmão, e depois você vai e pede perdão a Deus. Porque aquele que não perdoa o seu irmão, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Até a oferta, primeiro é o que? É o perdão ao irmão. Depois você vem e deposita a sua oferta. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Então o Sermão do Monte, ele vai ensinar isso ao cristão. Aí ele resume no final, dizendo que essas palavras que eu disse para vocês aí, vocês podem construir a sua vida. Mas veja como você vai construir. E o Evangelho é assim. Tudo dá certo no Evangelho, irmão. Amém. Tem que ver o que é certo. Amém? Amém. Tudo dá certo, mas tem que ver o que é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Não é verdade ou não é? E estamos vendo esse pessoal indo de carona nesse negócio aí. Amém? E quando fala das bem-aventuranças, ou fala a pessoa, não é só no sentido de bem-aventurado, é ser feliz. Não, não é só isso. Ser feliz é estar na suficiência do prazer seu de obedecer a Deus. Amém? Isso que eu entendo de ser feliz. Eu, por exemplo, eu sou feliz com o meu Jesus Cristo. Aí você vai meditando na felicidade dos apóstolos, na felicidade dos discípulos, até preso num tronco e altamente feliz, porque está fazendo a vontade do Pai. Amém? Paulo diz que em todas as coisas, em tudo, ele é mais do que vencedor. E ele sabe ser feliz em todas as situações. Amém? Então, quando o reino de Deus, ou o reinado de Deus, que a missão de Jesus foi levar esse discurso, e ele titulou isso de reino de Deus, ou então o reinado de Deus.
Quando a pessoa ela tem o seu castelo na rocha, ele pega essas duas questões: o reino de Deus e Deus reinando na vida dele. Porque nós vemos que no verso 21, eles ouviram o reino de Deus. Amém? Porque diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora tem que ver se Deus ele está reinando em você. Como eu disse, eu quero contar umas experiências. Quando nós chegamos no Sermão do Monte, nós estávamos acho que 36 dias de oração. Aí foi da questão do emprestar, né? Aquele que te pede emprestado. Aí ele não te devolveu. Aí fulano vai te pede emprestado de novo. Aí você tem que emprestar. Aí teve um irmão que levantou da cadeira. Não, aí é trouxa. Aí não. Não tem como o pastor fazer isso, não. Né? E aí foi os outros detalhes que aconteceu na reunião. Mas aí a gente tem que ver o propósito de Deus nessa questão de nós sermos assim, pacificadores. Então, quando Deus ele reina na nossa vida, a gente entende o discurso dele. E não é uma proposta apenas para mim ser salvo. Esta proposta eu já sirvo ela porque eu sou salvo. Amém? E você fica maravilhado quando esse fruto do Espírito Santo ele nasce dentro de você. É igual, imagine se uma árvore ela pudesse falar. A árvore ela tem um esforço para dar um abacate, por exemplo? Não. Ela deu o abacate se ela pudesse falar assim, olhar para o fruto dela e dizer, ó, eu dei abacate. Que bacana! É o mesmo que acontece com um cristão salvo. Então ele não faz para ser salvo. Ele faz porque ele já é um salvo. Amém? Quando ele encontra numa situação de estar com o próximo, de amar aquele que vos persegue, de amar aquele que vos odeia, quando você ama, você olha para esse fruto do amor e diz, olha, eu estou conseguindo amar ele, eu estou conseguindo orar por ele, eu estou conseguindo tolerar ele. Eu tenho um terreno. E aí eu deixei um rapaz morar nesse terreno, para ele construir do lado. E aconteceu que tem um ano que ele mora. E esse rapaz já estava com segundas intenções. E como que eu vou tirar ele agora? E o sermão do monte na minha cabeça. E então eu disse para ele, rapaz, eu preciso do meu terreno. Aí ele disse, mas a minha casa não está pronta, eu não tenho dinheiro, aquele negócio todo. Isso foi um ano com essa desculpa. Falei, não tem problema não, eu vou juntar os irmãos lá da igreja, a gente vai construir esse corpo seu, vai acabar, e você vai, muda e pronto, acabou. Aí tem uma pessoa que virou para ele e falou, mas você é trouxa demais, né? Paz. Aí nós fomos lá, construiu os 2 cômodos por irmão, colocamos telhado, colocou até o piso de cerâmica para ele. E os outros 3 cômodos da casa dele já pintado com cerâmica, aquele negócio todo. E aí ele mudou o meu terreno e foi para a casa dele. Feliz e em paz. Amém. Amém. Eu me sacrifiquei para que tenha paz. Amém? Então a atitude do cristão ela é completamente diferente do mundo. Se fosse o mundo, era guerra, era entrar na justiça, era expulsar de qualquer jeito. Então você está no que meu, que sei lá o quê. Não, um cristão ele é diferente. E quando aconteceu, eu olhei para o fruto e disse, saiu esse fruto. É igual o pé de abacate, quando ele viu o abacate, Amém, povo de Deus? Amém. Porque quando você pratica, o fruto dá. Então eu ouvi o reino de Deus,
e Deus reinando agora em mim. Amém? Então o reino de Deus, ele está ali, e começa com a primeira ordenança, esse reino de Deus, de uma correção, que ele diz: convertei-vos. Amém? Tem que começar por aí, tem que se converter. Convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E nós sabemos que converter quer dizer mudar sua mentalidade, transformar o seu coração e ter arrependimento do que você fez, do que você faz e vai continuar a fazer. Então o arrependimento, ele vem sobre nós, sobre esses três aspectos: sobre o que eu fiz, sobre o que eu faço e o que eu vou fazer. Amém? Amém? Porque senão você só se arrepende do que você fez e vai continuar a fazer. Quando eu disse que o evangelho está sendo fácil de ser pregado, difícil está sendo aceito, eu estava lá na obra e estava lá um rapaz fumando, e ele olhou para o cigarro e disse assim: olha, rapaz, já tentei largar isso. Eu falei: você se arrependeu? Eu disse: eu me arrependo, mas eu não largo. Eu falei: se você não larga, então o seu Senhor não é Deus, o seu Senhor é o cigarro. Fala com o cigarro: Senhor, cigarro. Ele olhou para mim: que isso, pastor? Você pode? O cigarro é meu Senhor? Eu falei: não, ele é seu Senhor, e você serve a ele, você adora a ele e você morre por ele. Não, pastor, o que é isso? Eu falei: porque você é escravo do pecado. E ele olhou para o cigarro, jogou no chão, pisou nele. Falei: ele falou: está amarrado? Falei: não, eu sei que está amarrado nele. Aí falou: pastor, você está pegando pesado. Eu falei: não, estou te falando uma realidade. Você consegue largar ele? Não. Quem manda então? É o cigarro ou é você? Eu falei: não, então você tem que largar ele, se você que manda. Você está entendendo, irmão? Diga amém. Amém. E aquele que deixa Cristo reinar, o arrependimento que vem sobre ele se arrepende quando fumava, ele se arrepende quando ele fuma, e ele se arrepende que ele não vai fumar. Amém? Isso é a obra do reino de Deus na vida do cristão. Por isso que Cristo e por isso que a igreja, ela protesta contra o pecado. Eu poderia ter falado com ele: não, irmão, vai nessa fé. Não, mas eu tenho que explicar para ele o pecado. Eu tenho que explicar o que é ser Senhor, porque ele não diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então quem é o seu Senhor? Você está se arrependendo? Então essa é a pergunta, porque quem está dessa maneira? O seu castelo, quem está se arrependendo, quem está se convertendo, o seu castelo está sendo construído na rocha que é Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Então essa é a diferença. Então, como esse irmão, ele estava ali chamando o Senhor, Senhor. Mas o Senhor dele era o cigarro. Então eu convido, em nome de Jesus, aquele que tem vício, a obedecer o Senhor que reina na sua vida. Amém. E seja liberto em nome de Glória Jesus. A Deus. Porque é Ele que é o seu Senhor. Amém. Glória a Deus. É Ele que é Deus. Então é fácil ser pregado. O
E ele continua com um problema com o cigarro ainda. Mas a verdade foi pregada. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o Senhor. Então, o Sermão do Monte proporciona a uma guerra, então, santa. A guerra santa. A guerra contra o pecado. A guerra contra o domínio do mal. E os judeus acreditavam que ele via com outro tipo de guerra. Mas a guerra maior está dentro do seu interior. E nós vimos muito isso nas Escrituras. Paulo até dizendo que crucifica a carne para ele ganhar Cristo, para ele achar Cristo. Você vê o livro de Gálatas dizendo que há uma luta, não é verdade ou não é? Entre a carne e o Espírito. Então o Sermão do Monte, ele chama, Jesus ele fala que o reino de Deus, ele deixa claro que ele começa então a falar de uma guerra santa, o domínio do mundo, a luta contra o pecado, e a condição para o reino de Deus estar dentro de nós. Essa é a condição que Deus proporciona no Sermão do Monte, que o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino dos céus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus reinando na sua vida, diga glória a Deus. Aí ele passa a estar dentro de vós. Amém. Essa é o plano da salvação. Esse é o plano de Cristo na nossa vida. E ele vai dizer isso em Efésios. Vamos ler lá, Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Aleluia, Senhor. Amém? Efésios capítulo de número 4 e versículo de número 24 adiante. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim o texto, Efésios 4, versículo de número 24: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai, olha aí, porque pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irei-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra tórpera, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de dentro de vós. Antes sedes uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem parvocês, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou a qual é idolatria, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus.
ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ao castelo aí. Verso 7. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque os que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme, e levanta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e em cântico espiritual, cantando em salmos diante do Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao que revela Deus aí: sujeitando-vos uns aos outros no temor. Amém? Amém. É Deus reinando em vós. É você vendo, igual pega o abacate, você está dando abacate. Amém? Você está amando. A sua felicidade se completa em Cristo. Você não preocupa com o dinheiro. E é uma das primeiras razões no Sermão do Monte que Jesus combateu a riqueza, a glória. Porque ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Tem gente que quer maquiar esse texto, né? Não, irmão, não está falando de você ser muito rico, não é isso não. Você pode ser muito rico, você deve contar, você tem que ganhar muito dinheiro. Não, literalmente é isso mesmo. Pobre de espírito. Você é necessitado de Deus. Você precisa de Deus. Por que você levanta às 4h30 da manhã? Você vai por quê? Trabalhar, na verdade? Eu levanto 4h30, né? Eu levanto 4h30 da manhã e é uma correria, porque eu preciso, na verdade, não é? E eu preciso de Deus, eu vou buscar Deus enquanto eu respirar. Eu sou pobre e necessitado por Ele. Irmãos, o Sermão do Monte, ele é tão atualizado, que ele leva o crente sempre para o alto. Ele vai dizer: bem-aventurados que têm sede de justiça. Amém? Ele falou que não é a justiça, mas é o que tem sede. Vocês estão entendendo? Diga amém. Mas você vai entender quando me disseram, alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu fiquei feliz de me ter convidado para pregar nessa igreja. Que maravilha! É o que tem sede, irmão. Você nunca cessa de buscar, porque você sabe que é necessitado. Eu estava orando ao Senhor, dizendo assim, uma oração que eu vi de uma mulher estéril: o Senhor achou bom de secar o meu ventre. Olha que oração!
o Senhor achou bom secar o meu ventre, e a tua serva se angustia de não poder ter filho. Falei, gente, que oração! Ele poderia ter falado, oh Senhor, o Senhor me secou, e agora eu não posso ter filho, faz um milagre na minha vida, eu determino. Não. Estou entendendo? Diga amém. Amém. Quem é feliz e quem é pobre de espírito aceita o castigo de Deus sobre ele. Ele entende que a vara, o cajado, a disciplina, a correção de Deus é porque ele é filho. Porque quando estás sem correção é bastardo. Estou entendendo? Diga amém. Amém. O pobre de espírito, ele se sujeita à vara de Deus. O pobre de espírito, ele é feliz de saber que até o mal de Deus é para o seu bem. Aleluia. Irmão, é uma revelação clara do que é o Deus que nós servimos. Quando você tem essa revelação clara, nítida, que a Bíblia diz que Cristo esclarecerá. Não tem como se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, com essa clareza sobre o Evangelho. Então eu sou feliz em tudo e qualquer situação. Eu sou bem-aventurado quando eu tenho essa clareza. Aí a murmuração não faz parte mais da minha vida, mas a aceitação do que Deus é para comigo. Diga glória a Deus. Então, quando ele fala sobre essa questão de felicidade, é uma evolução que a gente tem para o alto. O Evangelho nos procede. O que é isso? O Evangelho está na frente. O Evangelho é o futuro, irmão. O jovem fica maravilhado com as tecnologias, com os espantos que há nos celulares e aqueles negócios todos. Irmão, eu fico doido e louco com a modernidade que há na clareza do Evangelho. Eu fico maravilhado no que a Bíblia me diz. Eu sou feliz. A minha caminhada de aventura é boa, agradável e perfeita. É essa vontade de Deus. Não é eu me sentir agradável, a vontade me agradar. Não. A vontade de Deus é agradável de Deus e não a minha. Aí eu comecei a meditar na oração dessa mulher estéril. O Senhor achou bom em secar o ventre da tua serva. E ela tem uma convicção que ela é filha. Ela tem uma convicção que ela é de Deus. Ela fala, a tua serva. Aleluia. Aleluia. Isso é aceitar o que Deus é. Aí depois depois dessa convicção dela, então ela era feliz em saber que Deus estava no controle. Ela só angustiava de não poder ter filhos. Era isso. Não quer dizer, irmão, para você ser feliz, você vai andar rindo o tempo todo, não. Você dando gargalhada o tempo todo, não. É ser feliz de saber que até na sua dor, Deus está no controle. É ser feliz de saber que no vale da sombra da morte, você tem uma convicção que mal algum Aleluia. vai te alcançar.
Amém? Essa é a guerra santa que Deus chama a igreja. Para bem-aventurado aquele irmão, aquele que não concorda com esse mundo, não aceita as coisas deste século. Amém? Amém. E aí então, o meu castelo, a minha casa é construído na rocha. Aleluia. Amém. Então essa é a palavra que eu queria deixar para a igreja. Essa é a palavra que eu queria dividir com os irmãos. Amém. Que Cristo Jesus é a nossa rocha. E Ele ensina de Mateus capítulo 5 até capítulo 7 o que é ser um verdadeiro cristão. O que é ser feliz. É como se comportar nesse mundo de trevas. Amém? É isso. É você ser diferente nesse mundo. Amém? É você ser completo em Jesus Cristo. Aí sim, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Aí nós vamos entender que a luta, a dificuldade são critérios da escola de Deus para moldar o caráter dentro de você. Amém? Bate palmas para o Senhor. Aleluia. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.